Olá, meu amado, olá, minha amada, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e o seu lar hoje. Um beijo e que ricas bênçãos do Senhor pairem sobre a sua família. Hoje, já vai deixando o seu joinha, já vai se inscrevendo no canal, tá? Deixando seu feedback, é muito importante. Hoje, nós vamos falar sobre esse tema, né? É um pouco assim, que é isso, Cris? O que você quer dizer com isso? Deixa eu trazer para você um versículo na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Veja bem, aqui Paulo está querendo dizer o quê? Aqui Paulo está querendo dizer aos coríntios que existe um tempo para tudo, não é verdade? E nós, muitas vezes, atropelamos as fases dos nossos filhos. Como assim, Cris? Às vezes queremos que eles venham a agir como nós. Queremos que eles tenham uma maturidade que ainda não é da idade dele. Por isso, às vezes, na intenção de ajudar, é claro, ninguém vai fazer, eu não penso que um pai ou uma mãe vai fazer algo pensando que vai destruir o filho. Não. Mas nós precisamos estar atentos a certas coisas que nós queremos impor aos nossos filhos, mas que não é da idade dele. Às vezes, nós privamos os nossos filhos de algumas coisas. Existem pais que colocam muitos afazeres em cima dos filhos. Os filhos têm muitas coisas para fazer. Aí ele tem escola pela manhã, ele tem natação, ele tem aula de música, e aí vai, né? Ele tem futebol, ele tem várias coisas para fazer. E ele não tem tempo de ser criança. Ele não tem tempo de brincar. Ele não tem tempo ósseo. Nós dizemos assim que até nós adultos precisamos. E as crianças precisam ainda mais. Porque, como já disse aqui, a criança, o trabalho é importante para nós. E o brincar cria tanta maturidade e estrutura para a criança no futuro, assim como é para nós o trabalho. Assim como é importante para nós o trabalho, é importante para a criança o brincar. Porque é através do brincar que ela vai formando o intelecto, ela vai formando a responsabilidade e ela vai mostrando quem ela é e ela vai amadurecendo. Então, não fale com o seu filho, você só pensa em brincar. Tudo para você é brincar. Você só brinca. Você não faz mais nada. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que ter responsabilidade de acordar. Seu filho de 7 anos, você tem que acordar sozinho para ir para a escola. Não. Calma. Respira. Você ainda tem que cuidar dele um pouco mais. Não digo que você não pode ir devagarzinho ensinando ele a ter responsabilidade com algumas coisas. Mas muito cuidado em sobrecarregá-lo. Porque às vezes, na intenção de tratar bem, na intenção de amadurecê-lo, nós os amadurecemos antes do tempo. Isso vale também para a questão espiritual. E você diz, Cris, por que você diz isso? Porque hoje, infelizmente, nós vemos alguns pais, né, que talvez na intenção, não é má intenção, é boa intenção até, de que o filho venha a ser estruturado na fé, de que o filho tenha responsabilidade na igreja, tenha compromisso, precisa ensiná-lo sim, mas isso dentro dos limites dele. Não queremos que nós impor sobre ele coisas que nem nós, muitas vezes, estamos suportando e nós queremos colocar neles. Eles não têm maturidade suficiente para certas coisas. Às vezes, é estranho o que eu vou dizer, mas existem pais que obrigam que seus filhos orem, por exemplo, 1 hora de joelho. Não, ele tem que aprender a orar. O seu filho, a sua criança, não vai ficar 1 hora de joelho, sendo que nem você fica.
Às vezes você não fica nem meia hora de joelho. Às vezes você nem ora, né? E você quer que o seu filho ore. Então, ainda continua sendo o exemplo, ainda continua sendo o melhor a se fazer. Se o seu filho vê você lendo a Bíblia, ele vai se interessar em ler. Se você começar a mostrar para ele a beleza das Escrituras, ele vai começar a se interessar. Se você aplicar a Bíblia, como nós já dizemos aqui, ao dia a dia dele, ele vai se interessar. Se você começar a acontecer uma situação e você aplicar aquilo à Bíblia, dizer, olha, na Bíblia diz sobre isso. Olha, a Bíblia diz isso. Olha, o Senhor na palavra dele fala assim, ele vai se interessar. Se você estiver passando por uma dificuldade, um momento em que precisa de algo, em que algo precisa acontecer, ore. Ore com seu filho. Mostre para ele que a oração tem poder. Mostre para ele como ele faz. Recebeu a bênção? Filho, nós recebemos a bênção. Filho, nós oramos juntos e o Senhor nos deu essa vitória. O Senhor abençoou. Nós precisamos mostrar no nosso dia a dia quem é Deus, como oramos, como lemos a Bíblia. Não adianta colocarmos o nosso filho 1 hora de joelho, colocarmos ele 2 horas para ler a Bíblia, que ele vai receber isso como um castigo. Se assuste com o que vou dizer, até isso eu já ouvi. Infelizmente. Você vai ficar de castigo. Você vai ficar de castigo orando porque você não fez tal coisa. Você vai ficar de castigo lendo a Bíblia porque você não fez tal coisa. Quando essa criança vai crescendo e vai amadurecer, o que ela vai falar? Ler a Bíblia é um castigo. Orar é um castigo, então eu não vou fazer. No subconsciente dele, essas coisas estão como um castigo. O reino de Deus é apresentado para ele muitas vezes como algo ruim, como algo que oprime. E nós sabemos bem que o reino do Senhor, que Deus não deve ser assim na nossa vida. Não deve ser como um peso. Ou eles não irão recebê-lo. Por quê que não irão recebê-lo? Porque é algo que oprime, que aperta, que fadiga, que castiga. E às vezes nós dizemos, você vai para a igreja. Não, você não se mexe. Senta no banco, uma criança de 2 anos. Senta no banco e não levanta. Uma criança de 1 ano e pouco. Não, ele não pode respirar dentro da igreja. Ele tem que ficar sentado e prestar atenção no culto. Porque se ele não prestar atenção, quando ele crescer, ele não vai aprender. Ei, você não vai deixar o seu filho fazer o que quiser dentro da igreja. Não, ele tem que aprender que na igreja ele precisa ficar quieto. Mas você não vai impor a ele que ele sente e se fique quietinho como um adulto. Ele não vai ficar. Nós, que somos adultos, que precisamos entendê-los. Então é necessário nós colocarmos limites, sim. É necessário ensinarmos a palavra? Sim. É necessário ensinarmos a orar? Sim. Mas dentro do limite deles. Dentro da idade deles. Porque senão nós vamos criar para eles uma empatia. Nós vamos criar para eles algo que é ruim. Eles vão conhecer Deus, um Deus ruim, um Deus carrasco, brabo, que só quer tirar a liberdade deles. Você não tem nenhum dia para sair com a sua família, para passear com eles, porque sempre você está na igreja. Outro erro. Isso é assunto para outro vídeo, não é verdade? Então o que acontece? Vamos cuidar dos nossos filhos. Porque quando é menino, ele faz coisa de menino. Menino, menina, independente. Quando é criança, faz coisa de criança. Quando vai crescer, faz coisa de adulto. Nós precisamos ensinar dentro dos limites de cada um. Um beijo e que o Senhor te abençoe ricamente.